A DeepSeek finalmente entregou o que nós estávamos buscando, que é o Vision, tá, pessoal? É literalmente um modelo que te permite ler e trabalhar com imagens, e isso literalmente muda tudo, porque anteriormente, para você fazer isso, leitura de imagem, você tinha que pagar os preços do próprio Claude Code ou do DeepSeek, que eram muito mais caros, tá? Do que o preço do DeepSeek, que está aí em média de 0,22 centavos em comparação a $2 do Claude ou do Codex, ou até mesmo 1,20 dólares do GLM. Então assim, tá muito mais barato, mas nesse vídeo eu não quero só olhar preço, eu quero ver se ele realmente consegue fazer algo de fato. Então eu criei aqui um site do OLX que está com bug visual, nós iremos testar para ver se ele consegue corrigir esses bugs visuais só com print. E também estou com um clone do Mercado Livre, onde eu vou pedir alteração para o site só com base em print para ver se ele realmente consegue trabalhar com isso. E para finalizar esses testes, eu ainda trouxe aqui algumas imagens para ver se ele realmente consegue extrair texto, interpretar imagens, tudo isso usando o novo modelo Vision da DeepSeek. Então bora lá, deixa eu te mostrar aqui agora. Para começar, eu vou fazer algo bem simples, eu vou pedir para ele tentar identificar uma imagem aqui, tá? Eu já estou com o meu OpenCode aberto aqui, tá? OpenCode é gratuito, eu vou deixar o link na descrição, já tem um vídeo mostrando como fazer a instalação, se você quiser, tá? Mas eu conectei aqui, estou usando o DeepSeek V4 Vision, tá? Que se eu entrar aqui em modelos e digitar DeepSeek V4, tá aqui, ó, o Flash Vision XP, que é o experimental, né? Então eu já ativei ele aqui do próprio DeepSeek e agora eu vou fazer o seguinte, vamos tentar ver se ele consegue identificar uma imagem para começo de conversa, tá? Então nós seres humanos, ao abrir essa imagem, eu consigo ler claramente o que está escrito aqui, né? Está escrito aqui, ó, somos feitos de encontros. Agora eu vou fazer o seguinte, o que está escrito na imagem, e vou marcar aqui, ó, imagem 2. Vou dar um enter e ver se ele consegue identificar esse texto, porque ele não conseguia antes, isso era impossível antes com o DeepSeek. Olha aí, somos feitos de encontros. Perfeito, ele conseguiu fazer e fez muito rápido, em 5,3 segundos, isso aí já é muito bom, tá? Agora deixa eu dar um outro exemplo para ele aqui. Vamos pegar um exemplo com mais texto, tá? Esse exemplo aqui. Tá, vamos ver se ele consegue fazer isso. Vou marcar aqui agora a outra imagem. O que está escrito na imagem? Aí eu vou marcar aqui a imagem 3. Marquei, vamos ver se ele consegue agora. Data da próxima retirada, 15/5/2026. Cara, tá muito bom isso aqui. Tá muito bom e muito rápido. 5 segundos ele tá fazendo leitura de imagem. Beleza, tá. Vamos pegar uma coisa mais complexa agora. Vou dar uma imagem de um ser humano para ele. No caso, o ser humano Jonathan que vos está falando. Então eu peguei aqui uma imagem minha, né? Eu tava surfando esse final de semana. Tô aqui. Eu quero ver o que ele consegue identificar numa imagem mais abstrata, tá? Que não é uma coisa, que não é só um texto. Vou pedir para ele, por favor, me descreva a imagem. Aqui eu vou marcar a imagem 1. E vou dar um enter aqui, vamos ver o que ele consegue fazer. Foto externa, dia de sol, céu azul, sem nuvens, homem barbudo, de pé no centro, descalço, usando roupas de neoprene preta, roupa de surf, segura verticalmente uma prancha de surf azul clara listrada, em tom mais escuro, perto da mão, com borda vermelha, ok, faz sinal de paz, com a mão esquerda. Caramba, muito bom. Tá muito bom isso aqui, cara. Não, perfeito, eu acho que eu ia até fazer um teste aqui de mais algumas imagens, mas eu acho que isso aqui já meio que responde o que a gente quer, né? Agora vamos ver se ele consegue resolver problema, tá? Vamos aqui no clone do Mercado Livre. O clone do Mercado Livre, vou dar uma tarefa simples para ele aqui para ver se ele consegue fazer. Vou fazer um print, tá? Vou dar um print aqui para ele. Não vou escrever nada de texto, não vou dar dicas, só vou falar o seguinte, vou apontar uma seta. Vou falar o seguinte, eu quero que você coloque aqui um ícone de um cartão à esquerda desse compre parcelado sem cartão, aqui no meu clone do Mercado Livre. Então deixa eu abrir aqui o DeepSeek, vou colar aqui a imagem. Vou fazer o seguinte, e vou falar o seguinte, eu quero que você coloque um ícone, eu vou colocar aqui emoji, né, de cartão à esquerda do item descrito na imagem. Não vou falar o que é, não vou falar que é ao lado de compra e parcelado sem cartão, vou pedir para ele ler a imagem e interpretar a imagem. Eu coloquei uma setinha, ele tem que ser capaz de interpretar. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso aí. E enquanto ele trabalha aqui, já que a gente está falando de ferramentas que podem deixar o seu trabalho com o IA muito mais barato e eficiente, tem uma outra parte do meu setup que também faz toda a diferença no meu dia a dia, a cadeira que eu uso. Eu passo facilmente 8 a 10 horas na frente do computador e ter uma cadeira confortável e ergonômica faz toda a diferença para mim. Hoje eu uso a cadeira Galatea da Elements porque ela tem muitos ajustes para deixar tudo muito mais confortável. Você consegue regular os braços, a profundidade do assento, o apoio lombar e também o apoio de pescoço. Então fica fácil para você encontrar uma posição confortável para focar por horas no trabalho. Se você também passa várias horas na frente do computador, vou deixar o link na descrição da loja da Elements para você conhecer usando o cupom DEVAPRENDER para conseguir aquele desconto e obrigado a Elements por patrocinar essa parte do vídeo. Então, deixa eu descer aqui
Ele disse que adicionou e levou 36 segundos só para fazer isso. Se eu dar um refresh aqui na página, dei um refresh e olha aí, tá aí o nosso íconezinho. Ele conseguiu fazer tranquilamente. Agora deixa eu dar uma coisa um pouco mais difícil para ele, tá? Eu tenho aqui meu clone do AirX, que quando a gente abre ele no mobile, né, na versão celular, você pode ver que ele está quebrado, né? Eu tô aqui simulando aqui o iPhone 14 Pro, como você pode ver aqui, ó. iPhone 14 Pro, você botar no Pro Max, o 14 ainda está bugado. Então ele está bugado em qualquer versão do celular. Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar um print dessa tela. Vou tirar um print dessa tela. E vou dizer o seguinte, vamos aqui no OpenCode. Vamos aqui no OpenCode e vou dizer o seguinte. Eu encontrei um bug visual na versão mobile. Por favor, corrigir. E eu vou colocar o print aqui sem dar mais especificação, tá? Eu poderia dizer que é um bug de responsividade, mas eu iria apenas passar a imagem e ver o que ele consegue fazer sem dar mais nenhum contexto, tá? Então, beleza. Vamos ver o que ele consegue fazer aqui. Bug intencional na linha 70. Tá, beleza. Corrigido, tá? Deixa eu dar um refresh aqui. F5. E olha aí. Corrigido na hora, pessoal. Funcionando perfeitamente. Então, olha aí, ele conseguiu corrigir maravilhosamente. E assim, pessoal, isso aqui pra mim tá muito incrível, porque se a gente olhar em questão de preço, tá, que eu acho que é o mais importante quando você trabalha com esses modelos, ó, eu estava com 9,96 antes de começar esse vídeo, tá? 9,96 dólares de crédito lá na DeepSeek. Eu vou dar um F5 aqui agora, eu vou dar refresh. E agora eu gastei um total de 1 cent. 0,1 cent, na verdade, 0,1 cent, tá? Deixa eu ver aqui. Foi 0,1 cent que eu gastei aqui agora para fazer tudo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, assim, é ridiculamente barato, até porque o modelo Flash, tá? O modelo Flash é o modelo mais barato. O modelo V4 Pro é o modelo mais caro. Então, se a gente olhar aqui em preços, a gente está pagando por... Quando você não tem cachê, né? Se você está começando do zero, fora do horário de pico, 0,22 centavos e no horário de pico, 0,44 centavos. E em comparação, se você olhar aqui os outros modelos, você está pagando 2 dólares nos modelos mais caros, né? Claro que a gente tem que pensar que se você já tem inscrição, né, se você já tem uma mensalidade, você não paga enquanto você está usando a mensalidade. É gratuito, vamos dizer assim, né? Está incluso na sua mensalidade. Agora, se você roda isso sob demanda, por exemplo, se você tem uma automação no WhatsApp, você é uma loja que atende muitos clientes, centenas, milhares de clientes, e eles mandam muita imagem, manda texto, é muito mais em conta e igualmente suficiente você usar o DeepSeek do que usar qualquer um desses outros modelos. Porque quando você usa o modelo Claude ou o modelo ChatGPT, você não consegue usar ele na versão API via plano, você tem que pagar o API. E aí quando você vai pagar o API, você está pagando muito mais caro do que esses 0,22 centavos do DeepSeek. E como vocês podem ver aqui, ó, a gente está falando de 9 vezes mais barato, tá? Você usar o DeepSeek. Ou 9 vezes mais caro o Claude e o ChatGPT, se você quiser comparar dessa forma. Então, assim, é uma economia absurda. Eu, sinceramente, acredito que o DeepSeek está literalmente aí tornando o mercado muito competitivo. Eu espero que eles tragam coisas novas pra gente o mais possível. Inclusive, tem algo novo que eu não falei desse vídeo, né? Que é o DeepSeek Harness, que eu não falei isso no vídeo, né? Mas é uma outra coisa incrível que talvez se vocês querem vídeo sobre isso, inclusive comenta aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários. Mas é isso, eu queria que vocês entendessem um pouco sobre isso. Ninguém tinha feito vídeo sobre isso ainda, então eu quis trazer aqui para vocês. E lembre-se, se você passa horas no computador, recomendo altamente que você conheça as cadeiras da Elements. O link vai estar aqui na descrição com o cupom DEVEAPRENDER para você adquirir com um desconto, certo? Então se você gostou desse vídeo, digita aqui embaixo, vamos automatizar tudo, se inscreve nesse canal e eu vejo você na próxima.